Então, a gente pode... Não é mandatório que isso aconteça, tá, pessoal? Mas eu acho que o quanto a gente puder trazer da nossa experiência vai nos ajudar. Perfeito, muito bom, Cláudio, muito obrigado. Bom, o segundo ponto fundamental quando a gente pensa desculpa, gente, meu celular resolveu tocar no meio do Zoom aqui, perdão, gente, me perdoem. Voltando aqui, o segundo aspecto fundamental, além da gente pensar um pouquinho na segmentação, quando a gente fala em iniciar a prospecção, o segundo passo fundamental é a gente começar a pensar no mapeamento dos nossos clientes-alvos, ou seja, dada essa segmentação toda que a gente colocou, inclusive o ponto colocado muito bem pela Cláudia a respeito de qual é a nossa experiência, a nossa expertise, aí a gente precisa começar a pensar como que eu vou mapear mercado. Dados essas características de segmentação, como que eu vou mapear mercado? E aí a gente tem, de novo, 4 passos que a gente recomenda para vocês. Claro que podem haver outros, né? Mas esses 4 eu acho que são o básico do básico do básico que a gente recomenda que vocês façam, né? Obviamente, uma forma de fazer mapeamento de mercado que é fundamental é a gente fazer isso via LinkedIn. Então, você, obviamente, hoje tem uma ferramenta poderosíssima que é o LinkedIn, independentemente se você tem o LinkedIn pago ou o LinkedIn gratuito, você tem uma assinatura do Sales Navigator ou qualquer outra das assinaturas do LinkedIn, mesmo que você não tenha o seu LinkedIn pago, o próprio LinkedIn gratuito ainda é uma ferramenta bastante poderosa que pode nos ajudar bastante na prospecção daqueles clientes, daquele segmento-alvo que eu defini. Claro que se você tiver condições de assinar uma das ferramentas de busca do LinkedIn, ele vai te dar mais acesso a pessoas, vai te dar capacidades de busca um pouco mais refinadas também, pode ajudar bastante. Mas, de fato, o LinkedIn é uma ferramenta fundamental para você fazer esse mapeamento de cliente. O LinkedIn tem limitações, e uma das limitações que ele tem, ele te dá um número, que eu não sei qual que é, eu acho que depende talvez do usuário, de conexões que você pode fazer, ou de buscas que você pode fazer em determinado período. Então, se você realmente está buscando, está mapeando o mercado, você vai ver que vai chegar lá na, sei lá, 35ª pessoa que você vai tentar, né, jogar lá para buscar, e ele não vai permitir, tá? Mas acho que é importante também a gente ver a extensão que o LinkedIn dá para navegação, né? Enquanto vocês puderem manter desse jeito, ok. A partir do momento que sentirem necessidade de partir para o premium, aí pode ser o caminho. Exato, exatamente. Muito bem. O segundo ponto que a gente, obviamente, recomenda, que é super importante para fazer mapeamento de cliente, é a própria internet, né? Ou seja, você usar o bom e velho Google, né? O bom e velho Google é uma ferramenta também poderosa que pode te ajudar a encontrar clientes dentro daquele segmento, ou potenciais clientes dentro daquele segmento de atuação que você quer. E quando a gente fala potenciais clientes, a gente está falando, obviamente, encontrar empresas e encontrar pessoas dentro daquela empresa. E aí, de novo, conectando isso com o próprio LinkedIn, vamos supor que eu descobri que eu quero buscar uma oportunidade numa empresa X do segmento que está na minha segmentação. Eu posso voltar lá no LinkedIn e ver se eu tenho pessoas com quem eu tenho relacionamento que têm contatos com alguém ali dentro daquela organização, e aí eu posso pedir para aquela pessoa me ajudar, me facilitar, me abrir portas e assim por diante, tá? Eu mesmo já conquistei vários clientes na nossa empresa de consultoria através dessa situação, ou seja, tinha uma empresa que eu queria prospectar, eu não tinha nenhum contato direto com ela, mas eu vi no meu LinkedIn que tinha um conhecido meu que tinha contato com alguém dentro daquela empresa. Eu peguei o telefone, na época não tinha o WhatsApp, ou o WhatsApp não tinha essa profundidade de alcance que tem hoje em dia, liguei para esse meu conhecido e falei, escuta, ô Luiz, você consegue me ajudar? Se eu vi que você tem contato no LinkedIn com tal pessoa em tal empresa, você consegue me ajudar, me apresentando, não sei o que lá, abrir uma porta para mim? Então, o casamento dessas duas ferramentas são bastante importantes, né? A terceira forma de você fazer esse mapeamento do cliente é você ir atrás de relatórios de mercado. Existem uma série de relatórios de mercado disponíveis, muitos deles gratuitos, disponíveis gratuitamente para você baixar pela internet.
outros eventualmente pagos com custos, mas esses relatórios de mercado, e normalmente esses relatórios são nichados, específicos para cada um dos mercados, também podem te ajudar a trazer uma série de insights de potenciais clientes para você mapear e você ter condições de prospectar e iniciar a prospecção. E, por fim, o quarto ponto que a gente queria trazer para vocês aqui, de mapeamento de clientes é justamente o nosso networking. O nosso networking é uma arma poderosíssima. Já falamos isso nos outros webinários, em todo webinário que a gente faz, a gente fala da importância do networking e, de novo, daquele networking que a gente chama do networking positivo. O networking positivo, repetindo mais uma vez, é aquele networking em que você vai desenvolver relacionamento com pessoas sem precisar delas nesse momento. Fazer o relacionamento pelo relacionamento em si. Ou seja, eu vou bater um papo com o Alfredo, vou bater um papo com o Afonso, com o Sérgio, com o Luiz, ou com o Murilo, ou com o Daniel, para conhecer, para trocar ideia, para entender o que ele está fazendo, o que está acontecendo, querendo entregar o que eu puder entregar para ele, sem querer nada em troca. Por quê? Porque na hora em que a gente faz um networking positivo e eu estou entregando alguma coisa de valor para vocês, na hora que eu precisar de uma ajuda de vocês e falar, puxa vida, talvez o Rafael, olha, eu vi no LinkedIn que o Rafael conhece alguém lá na empresa X com quem eu quero me conectar. Se eu fiz um networking positivo com o Rafael, eu tenho uma rede forte estabelecida com ele, na hora que eu ligar para o Rafael, eu falei, Rafael, você consegue me ajudar a abrir um contato ali na empresa X que eu vi que você está conectado com ele no LinkedIn? O Rafael vai estar muito mais disposto a nos ajudar. Perfeito. Quando a gente fala em abordagem de mercado, para consultoria, ela não é muito diferente de uma abordagem de mercado quando você está buscando uma recolocação. Não foge muito, né? A gente também tem que abordar a empresa, abordar um profissional que trabalha na empresa, tentar se aproximar de pessoas que estão mais próximas das empresas para tentar levar o nosso currículo para mãos mais quentes. Então, ela não muda muito em relação à busca de recolocação, porque a consultoria nada mais é do que um contínuo processo de busca de emprego, se a gente for pensar, busca de trabalho, efetivamente, né? Então, fechamos um projeto perfeito, entregamos, temos que ir atrás de outro cliente. Então, essa busca é contínua, né? E aí, pegando o gancho da Cláudia, né, que é fundamental, e aí eu vou repetir algo que eu já falei em um dos nossos webinários passados ali, mas também eu costumo chamar da regra de ouro do consultor. A regra de ouro do consultor é que você deveria investir sistematicamente 10% do seu tempo em prospecção. Independentemente se você está trabalhando muito ou pouco, tem muito projeto ou não tem muito projeto. Invista sistematicamente 10% do seu tempo em prospecção, em relacionamento, em networking, em conversar com gente. Por quê? Porque a experiência mostra que os ciclos comerciais tendem a ser longos. Os ciclos comerciais de consultoria, a minha experiência me mostra, nesses meus 15 anos como consultor, que os ciclos comerciais levam em torno de 9 meses. Claro que já aconteceu de eu fechar projeto em 3 semanas, mas já teve projeto que levou 2 anos para fechar. E, em média, leva 9 meses. Então, as sementes que eu planto hoje, elas vão germinar provavelmente daqui a 9 meses. Portanto, se eu não tiver o tempo inteiro sistematicamente prospectando clientes, mantendo o relacionamento com potenciais clientes, desenvolvendo o networking, e por isso que eu falo da regra de ouro, invista 10% do seu tempo na prospecção, você corre o risco de terminar um projeto e não ter o próximo. Portanto, isso é fundamental. Muito bem, então falamos da importância para você iniciar sua prospecção de segmentar seu mercado, depois de você fazer o mapeamento dos seus clientes-alvos. O terceiro passo fundamental para você iniciar sua prospecção é, uma vez que você definiu, mapeou e definiu um segmento, um cliente-alvo, é fundamental você estudar esse cliente-alvo. Não tem nada pior do que você fazer uma abordagem para um cliente com quem você eventualmente não tem relacionamento e que você liga com uma conversa genérica, né? Não, porque eu sou especializado em estratégia, marketing e vendas, eu queria entender se você tem uma necessidade. Isso mostra para o cliente que você sequer se deu ao trabalho de entrar na internet e estudar o website do camarada, e entrar na internet e buscar informações sobre o segmento onde esse cliente está inserido de forma estruturada. Então, o terceiro passo fundamental é, definindo a minha lista de clientes-alvos, eu deveria estudar
cada um desses meus clientes-alvos. Isso, obviamente, significa que você vai ter que investir bastante tempo e esforço para garimpar informações. E, basicamente, são 3 pontos fundamentais que a gente recomenda que você estude, é o mínimo. De novo, o que a gente está falando aqui, basicamente, eu costumo chamar que é o básico do básico do básico. Então, basicamente, o que você precisa é estudar nesses clientes-alvo, é entender o negócio do camarada. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu, algum tempo atrás, eu estava prospectando uma empresa que mexe no mercado de energia eólica. E eu não entendia nada no mercado de energia eólica. O que eu fiz? Eu fui estudar o mercado de energia eólica. Porque na hora que eu estivesse conversando com esse potencial cliente, eu tinha repertório para falar sobre alguma coisa que tinha familiaridade com o que ele vivia naquele mercado. Então, estudar o negócio do cliente, estudar quem são os players de mercado, quem são os concorrentes, qual o tamanho do mercado, cresce, não cresce, tá crescendo pouco, crescendo muito, está estagnado, está aumentando a competição, está diminuindo, tem novos entrantes, tem tecnologias disruptivas, enfim, um sem número de variáveis que impactam cada um dos mercados. Depois que você estudou o negócio desse cliente-alvo, esse mercado do cliente-alvo, obviamente você pode, a partir desse estudo, você já pode começar a elucubrar quais são as possíveis dores que esse teu cliente-alvo possa sentir. Não estou dizendo que você tem que adivinhar, ter bola de cristal para adivinhar, mas quais são as possíveis dores que ele pode sentir? Ao entender quais são as possíveis dores, você já pode começar a conectar com coisas que você eventualmente poderia oferecer para esse cliente. Por quê? Porque na hora que você estuda as possíveis dores, na hora que você estiver conversando com o cliente, você pode fazer perguntas para validar se aquilo de fato é uma dor. E se você validar que aquilo é uma dor e você já pensou no que você poderia oferecer, já começa a ficar mais fácil de você criar uma conexão com o cliente e falar alguma coisa que entregue valor para ele. E o terceiro passo fundamental, de novo, o básico do básico, o mínimo minimóide, que a gente costuma dizer, além de entender quais são as possíveis dores, é você também pensar um pouquinho quais são as possíveis necessidades que esse cliente tem. Quais são as potenciais necessidades que esse cliente tem que você poderia oferecer com seus produtos, seus serviços. E é óbvio, quanto mais você estuda esse mercado, quanto mais você estuda esse cliente-alvo, se você eventualmente conhece pessoas que já fizeram negócio com uma empresa como aquela, vai bater papo, vai praticar o seu networking, vai conversar e vai entender quais são as dores normais que essa empresa tem e quais são as possíveis necessidades. Vai lá, Cláudio. Na verdade, quando a gente fala, né, estudar o cliente, não é para a gente chegar lá e dando uma aula para ele, obviamente que não, mas é para a gente fazer perguntas inteligentes, porque nesse primeiro momento a gente tem hipóteses de quais são possíveis dores, possíveis necessidades, e aí a gente cria um ambiente, né, cria, na verdade, um roteiro em que você faça perguntas para obter respostas sobre essas suas dúvidas. O cliente adora refletir e, obviamente, refletir em cima de provocações inteligentes que a gente faça. E pegando o gancho da Cláudia, que é fundamental, na hora em que você faz boas perguntas para o cliente, você está ganhando pontos com o cliente, você começa a ganhar credibilidade onde esse cliente fala, puxa, esse cara entende do mercado, vou continuar no exemplo da energia eólica, caramba, esse Flávio entende do mercado de energia eólica, puxa, ele pode me ajudar mesmo. Por quê? Porque se eu caio de paraquedas, né, e chego para um cliente que milita no mercado de energia eólica, e eu não sei chamar que o aerogerador se chama aerogerador, que a pá se chama pá, e que o gerador que está lá em cima se chama nacelle e que ele pesa 120 toneladas, se eu não conheço nada disso, eu estou caindo de paraquedas, ele fala, como é que esse consultor vai me ajudar se ele não entende chongas no meu mercado? Então, na hora que você faz boas perguntas, você, além de obter respostas que têm valor, que validam dores e necessidades, você ganha pontos na sua credibilidade junto ao cliente para demonstrar para ele o quanto que você, de fato, entende desse mercado, desse segmento, das dores e da necessidade deles. Muito bem. O quarto passo para a gente iniciar a nossa prospecção, então a gente já falou de 3 passos, né, pessoal? Falamos de você segmentar o seu mercado, de você mapear os seus clientes-alvos e você estudar cada um desses clientes-alvos para que você chegue preparado numa abordagem desse cliente. O quarto passo fundamental para você iniciar a sua prospecção, e aí só agora que você vai buscar contato no seu cliente-alvo. Reparem que até agora, tudo que a gente vem falando, você ainda não foi atrás de nenhum ser humano dentro daquela empresa. Você simplesmente foi se preparar para interagir com um ser humano naquela empresa. Portanto, o quarto passo, aí sim, é você
buscar contatos dentro daquela organização. E a gente diz basicamente que tem 3 passos fundamentais para você fazer essa busca de contatos. O primeiro deles a gente já falou, já falamos hoje, já falamos em outros webinários, que é o networking. Quem que você conhece que pode te abrir portas ali, porque é muito mais fácil alguém te apresentar e falar, imagina que a Cláudia conhece alguém numa empresa que me interessa, ela pega o telefone, um WhatsApp, um e-mail, manda apresentando, olha, estou te apresentando aqui o Flávio, que é um consultor que pode te ajudar. Basicamente, quando a Cláudia fala bem de mim para um cliente, esse cliente confia na Cláudia e tem relacionamento com ela, eu estou herdando a credibilidade que a Cláudia tem junto a esse cliente para mim. Ou seja, já tem um primeiro passo bastante grande dado. Ou seja, eu não chego com uma credibilidade lá no zero, no nível 0. Eu já chego na credibilidade num nível mais elevado, porque a Cláudia abriu aquela porta e eu herdei a credibilidade que a Cláudia tem junto àquele cliente. Claro que cabe a mim aí depois conseguir manter e fazer minha credibilidade crescer ainda mais. Por isso que as perguntas inteligentes são fundamentais, por isso que estudar o mercado é fundamental, por isso que você entender as possíveis dores, as possíveis necessidades. Então, a primeira forma de você buscar os seus contatos do cliente-alvo é o teu networking. A segunda, a gente já falou hoje também, é o LinkedIn. Mais uma vez, o bom e velho LinkedIn, ferramenta ultra poderosa. E o terceiro, e aí nesse que eu queria investir um pouquinho mais de tempo, é o que a gente chama do Cold Call 2.0. O Cold Call 2.0, ele vai exatamente na mão reversa do Cold Call tradicional. O que é o Cold Call tradicional? O Cold Call tradicional é aquela ligação a frio, por isso que chama de Cold Call, vem do inglês, ligação a frio, que você pega o telefone e liga para uma pessoa e fala, alô, Cláudia, você não me conhece, mas meu nome é Flávio, eu queria falar com você sobre tal assunto. A chance da Cláudia me dar tempo ou sequer me atender é muito pequena com o Cold Call tradicional. Então, houve uma evolução do Cold Call que vai acontecendo ao longo dos anos, e isso ficou muito potencializado nesses últimos anos, e bastante útil, que é o que a gente chama do Cold Call 2.0, em que, em vez de eu simplesmente fazer uma abordagem a frio para a Cláudia ou para qualquer outra pessoa que nunca ouviu falar de mim, não me conhece, não sei o que lá, o que eu poderia fazer? Eu poderia mandar uma mensagem para a Cláudia muito mais estruturada, demonstrando, claro, me apresentando, mas me dizendo que eu sou um consultor, mas demonstrando que eu entendo da empresa dela, que eu entendo do mercado dela, eu entendo do segmento dela, e que eu imagino que talvez ela sinta tal dor e tenha tal necessidade. E que se ela sente tal dor, tal necessidade, talvez a solução XYZ que eu tenho para oferecer para ela possa resolver essa dor, essa necessidade. Ou seja, é fazer uma abordagem muito mais estruturada, muito mais potencializada, com muito mais sofisticação em termos de demonstrar o quanto que você entende daquele segmento, daquele cliente, daquele mercado. E claro, que se eu conseguir fazer essa abordagem e eu conseguir de fato fazer com que aquela dor, aquela necessidade que eu coloquei nesse meu code, nesse minha mensagem, nesse e-mail, no meu e-mail do LinkedIn, de novo, o LinkedIn, ferramenta poderosa. Se você tem a ferramenta premium do LinkedIn, você tem direito a X e-mails por mês para mandar para pessoas com quem que não estão na sua rede, e você pode mandar essas mensagens pelo LinkedIn, fazendo essa abordagem do Cold Call 2.0. Claro que não são todas as Cláudias que vão me responder, mas provavelmente, se eu fiz a lição de casa certinha, cada 10, 15, 20 Cláudias que eu mandar, eu vou receber uma boa meia dúzia de respostas. E em eu recebendo a minha meia dúzia de respostas das 10, 15, 20 Cláudias que eu abordei, eu começo a partir daí sim criar um vínculo e dialogar com a Cláudia que ficou interessada naquela minha abordagem, e a partir daí eventualmente marcar uma reunião, seja presencial, seja virtual, para estabelecer e dar o andamento no meu processo comercial. Então, o Cold Call 2.0, no final das contas, é uma ferramenta poderosa para te ajudar a abrir portas quando você não conseguiu achar contatos via networking, quando você não conseguiu achar contatos via conexões do LinkedIn. Pode funcionar. Claro que ele tende a funcionar menos do que contatos via LinkedIn ou networking, mas quando você está querendo entrar num cliente e você não conseguiu encontrar nenhum outro caminho, pode funcionar de uma forma bastante assertiva. Vai lá, Cláudio. Uma outra abordagem seria da gente produzir conteúdos, né? Como porque a gente, né, não tem um segmento específico que a gente atue, né? A gente atua, principalmente eu e o Fábio, a gente atua muito com médias empresas, independente do segmento. E às vezes a gente produz conteúdo e disponibiliza através do LinkedIn,
E nessa disponibilização aí, vem algumas pessoas conversar com a gente, falar alguma coisa sobre o artigo, e essa ser uma ótima maneira da gente esquentar o networking. E pode levar a uma conversa, eventualmente leva uma proposta, ou então uma conversa mais estruturada em relação a alguma necessidade que ele tenha. Então, a gente produzir conteúdo nas redes sociais é uma coisa, é uma estratégia também interessante para a gente testar. Pegando esse gancho da Cláudia, inclusive, eu sugiro vocês colegas que estão aqui nesse nosso Zoom, que ainda não estão conectados comigo no LinkedIn, me procurem no LinkedIn, Flávio Nussbaum, e vocês vão ver que eu tenho exatamente essa estratégia em andamento hoje. Eu comecei há 2 meses e meio atrás, uma série de artigos. O macro título dessa série de artigos é Como Gerar Negócios em um Mundo em Transformação, e todas as semanas eu publico um artigo por semana de um assunto que ajuda a montar esse quebra-cabeça de uma fórmula de como gerar negócios no mundo em transformação. Amanhã estou publicando o meu 10º artigo, vai ser uma série de 24 artigos que depois eles vão se converter num livro que eu vou publicar. E nessas 10 semanas desses artigos que eu vim escrevendo e continuo escrevendo, eu já tive uma série de contatos e de reconexões, pessoas com quem eu já tive contato lá atrás, que veem o meu artigo e falam, nossa, que legal esse artigo, e eu aproveito, puxa, que bom que a gente está falando, quanto tempo, como é que estão as coisas, e uma coisa puxa a outra. Então, de fato, eu sou testemunha ocular da história, como dizia o repórter Esso, né? Eu não era nascido, mas eu já ouvi o repórter Esso em algumas gravações, né? Testemunha ocular da história, mas eu sou testemunha de que, de fato, você produzir conteúdo de valor é importante e pode ajudar bastante a gente nesse início de prospecção. De novo, lembra, a gente está falando do início da prospecção, e eu costumo dizer, a analogia que eu sempre falo é o seguinte, né? Não é à toa que a primeira marcha do carro é a marcha mais forte do carro. Por quê? Porque o carro está parado, tirar ele da inércia é muito duro. O início da prospecção é a parte mais difícil, é que nem a primeira marcha do carro. Tenta arrancar o carro na 4ª marcha, ele não morre, ele não sai, ele morre, né? Tem que arrancar o carro na primeira. Se você arrancar o carro na 2ª, ele vai reclamar, mas vai. Na 3ª já não sai mais. Porque sair da inércia é duro. Iniciar essa prospecção não é fácil. Muito bem. Então, a gente falou de segmentar o mercado, mapear cliente, estudar o cliente, para ir, então, no 4º passo, buscar os contatos nesses clientes-alvos. E aí, sim, o 5º e último passo que a gente quer compartilhar com vocês hoje aqui e discutir um pouquinho é, uma vez que você conseguiu estabelecer um contato num cliente-alvo, o 5º passo, obviamente, é você colocar esse cliente no seu processo comercial. Obviamente, o nosso foco do nosso webinário hoje não é falar de processo comercial. Eu acho que esse pode ser um tema, inclusive, para um próximo webinário que a gente vai organizar. Os próximos 4 temas já estão definidos, mas para a terceira série, né? A terceira série dessa série de webinários, ou temporada, desculpa, não é série. A série é feita de temporadas, está certo. Na terceira temporada dos nossos webinários, quem sabe a gente coloca um webinário para falar de processo comercial. Mas então, o objetivo não é a fundo no processo comercial, mas por falar em processo comercial, uma vez que você conseguiu os contatos do teu cliente-alvo na 4ª etapa, você, obviamente, vai estabelecer esses contatos, né? E, obviamente, o estabelecimento desses contatos, como eu já comentei agora há pouco, está muito baseado na tua capacidade, inclusive, de demonstrar valor, mostrar para o cliente que você entende do negócio dele, dores e necessidades. Você estabelece contato, marca reuniões, faz as reuniões necessárias, tenta mapear esse cliente para entender quem decide, quem influencia, quem paga a conta. Às vezes são pessoas diferentes que têm esses 3 papéis fundamentais que você tem que mapear um cliente. Quem toma a decisão naquele cliente de contratar a sua consultoria, quem influencia na decisão de contratar a sua consultoria. Normalmente quem influencia não tem poder de decisão, mas tem poder de veto e eventualmente pode jogar contra ou eventualmente jogar a favor, então ter isso mapeado é muito claro. E também saber quem paga. Tem orçamento para te contratar? Tem grana lá disponível? Tem dinheiro no bolso para você poder pegar para a sua empresa de consultoria? Então, estruturar esse teu processo comercial, esse mapeamento do cliente, esse desenvolvimento de relacionamento, ele é fundamental. E como eu comentei agora há pouco com vocês, a minha experiência mostra que o processo comercial leva em torno de 9 meses. Então, é um processo lento,
vagaroso, até porque, normalmente, para contratar um consultor para trabalhar numa empresa, é uma decisão estratégica importante. Então, o cliente precisa, de fato, se sentir muito seguro de que está buscando aquele profissional, aquela empresa de consultoria mais adequada para atender às suas necessidades. Uma vez que você conseguiu estabelecer esses contatos, obviamente, você, em algum momento, eventualmente vai elaborar e enviar uma proposta comercial. E, de novo, o nosso objetivo aqui hoje não é ir a fundo no detalhamento de proposta comercial, mas também, quem sabe, pode ser um tema para um webinário futuro. Desculpa, pessoal. E é. E é o quê? E é. É desculpa? Não. Ah, tá. E é um tema. Palhaço. Eu acho que é o terceiro, se não me engano. Pois é. Então, você vai elaborar uma proposta comercial e esse é um outro tema que eu acho que ele é fundamental, a gente dá muita atenção para a proposta comercial, porque a nossa proposta comercial é a imagem que fica na mão do cliente quando você não está lá para se defender ou para falar bem de você mesmo ou demonstrar suas credenciais, suas credibilidades. Por quê? Porque você entrega um documento para ele, seja ele físico ou nos dias de hoje, eletrônico, virtual, né? Um PPT, um PDF, um Word, o que for, e aquele documento que muitas vezes o cliente vai circular por dentro da organização para outras pessoas que ainda não participaram do processo, mas que podem ter algum tipo de participação no processo. Então, a gente tem muito esmero com a nossa proposta comercial, muito cuidado, muito carinho, fazer uma proposta comercial muito vendedora, muito profissional, que não seja nem rasa demais para que fique muito confuso e o cliente não se sinta confortável dizendo, não estou entendendo se esse cara consegue me ajudar ou não, e que também não seja um tratado de Tordesilhas, não seja um tratado em que o cliente olha aquela proposta e fala, meu Deus, 120 páginas, não vou nem ler, não vou nem perder meu tempo, não vou ter saco para ler esse negócio. Então, achar esse meio termo entre não fazer um negócio muito raso, mas também não fazer muito profundo, visualmente atraente, com informações claras, precisas, é fundamental. Por quê? Porque esse é o teu outdoor que provavelmente vai circular ali na empresa sem você estar em contato com o cliente para poder falar sobre aquilo. Vai lá, Cláudia. Quando a gente está na frente do cliente, quando a gente está prospectando, tendo essa conversa com ele, é importante a gente anotar até o linguajar desse cliente, porque é o que a gente vai levar para a proposta, porque é onde ele vai encontrar um lugar familiar ali na proposta. Ah, então tá, olha só, ele pegou exatamente as minhas palavras, ele vai se sentir um pouco mais seguro. Essa é uma das técnicas que a gente usa. Não tem problema nenhum você fazer anotações para não perder informação e depois você usar isso ao seu favor. Tá? E eu vou até contar uma história muito rapidinha para vocês que eu vivi. Era um cliente que já era um cliente meu, já estava atendendo ele, é uma transportadora, e eu estava conversando com o presidente da transportadora, que era a segunda geração, era o filho do dono da transportadora que tinha assumido a gestão da empresa, estava na segunda geração. Ele era o presidente da transportadora. E esse presidente da transportadora, ele tinha uma expressão bastante diferente, pelo menos para mim, bastante diferente, quando ele falava que ia fazer uma conversa entre duas pessoas. Ou seja, eu vou ter uma conversa, eu e uma pessoa, né? Que a gente fala em inglês, o face-to-face, né? Um cara a cara, né? One-on-one, né? Vou ter uma conversa só a Cláudia e eu, né? Ou só eu e o Sérgio, né? Uma conversa 1 a 1, né? E ele tinha uma expressão que eu sistematicamente percebia que ele repetia, que ele falava, eu vou ter uma bilateral com tal pessoa, né? Então eu percebi que essa é uma expressão que para ele tinha muito sentido, era importante para ele, enfim, eu percebi isso aí. E eu, a partir do momento que eu percebi, eu comecei de vez em quando a utilizar essa expressão. Isso foi super importante, porque na hora que eu comecei a utilizar expressões que para ele eram muito familiares e para ele eram confortáveis, eu consegui criar maior conexão com esse meu cliente, né? Então, eu estou pegando o gancho do que a Cláudia falou, porque você utilizar expressões comuns do teu cliente, formas, não só expressões, mas você pode, inclusive, utilizar, quando você tem uma reunião de viva voz, você pode utilizar tom de voz, expressão corporal, trejeitos, ou seja, tudo isso são técnicas que você pode lançar a mão para você fazer o que a gente chama na PNL de entrar em rapport, né? Não existe uma tradução para o entrar em rapport
para o português, mas a melhor tradução livre do entrar em rapport é entrar em conexão, é você se conectar com aquela pessoa com quem você está se relacionando, estabelecer um vínculo, um laço de conexão em quem traga conforto para aquela pessoa com quem você está se relacionando. Isso, obviamente, é fundamental, porque, no final das contas, quando você entra em rapport com alguém, a chance que você tem de conseguir evoluir esse relacionamento, no caso aqui a gente está falando de um relacionamento profissional, evoluir para esse relacionamento profissional em direção a você, eventualmente, conquistar esse cliente e fazer esse cliente decidir contratar a sua consultoria, os seus serviços, é super, super importante. Então, entender essa leitura ambiental ela é fundamental. Vai lá, Cláudia. E outra coisa que quando a gente estiver conversando, fazendo essa reunião de prospecção, é importante a gente validar o nosso entendimento também. Porque, às vezes, o cliente fala muito, ele fala, às vezes, o que ele quer, não o que ele precisa, e, às vezes, a gente pode ficar confuso, e, às vezes, ele tem até dificuldade de fazer síntese, né? Então, é super importante a gente, antes de fechar a reunião, a gente validar. Então, o seu problema é que você não consegue vender mais e você acha que isso é porque você tem vendedores mal treinados e você precisa de uma consultoria ou um workshop que dê mais técnicas de venda para eles. Você fechar esse entendimento com ele, porque senão a gente vai chegar em casa, a gente vai ter dúvida na hora de escrever a proposta. Ah, não tenha dúvida. Essa validação que a Cláudia está colocando, ela é fundamental. Por isso que esse é um processo de idas e vindas o tempo todo. Raramente eu faço uma proposta para um cliente depois de uma única conversa. Raramente, raramente. Quando eu pego um cliente novo, inclusive, em que eu não entendo muito bem, ou não conheço muito bem, ou percebo que, de repente, pode ter um problema até um pouco mais fundo dentro da organização, eu tenho um costume, e isso pega muito bem nos clientes, via de regra, eu tenho o costume de, antes de vender um projeto grande para o cliente, eu vender um projeto de diagnóstico. Então, eu falo, escuta, meu querido amado cliente, olha, eu entendo que talvez aqui o problema que a gente tenha para resolver e fazer essa validação que a Cláudia falou, seja assim, 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 seja um problema que pode ser profundo, mas eu preciso um pouco mais a fundo. Então, minha sugestão é a seguinte, em vez de te vender um projeto enorme, o que eu queria fazer? Eu queria te vender um projeto pequeno, em que eu vou fazer um diagnóstico empresarial, eu vou entrar na sua empresa e vou fazer um diagnóstico profundo. A partir desse diagnóstico, eu vou gerar um relatório com conclusões desse diagnóstico e recomendações. E junto desse relatório de recomendações, eu vou te mandar uma proposta comercial para implantar essas recomendações. Mas você, tendo esse relatório com diagnóstico e recomendações, vai ter a liberdade de querer contratar o Flávio para fazer isso, fazer sozinho internamente, ou contratar um terceiro. E quando eu coloco isso para o cliente, isso pega muito bem, o cliente se sente muito confortável, ele sente confiança, porque ele fala, opa, esse cara aqui parece ser sério. Ele não está querendo entuchar um projeto gigante em mim, ele está querendo fazer um projeto pequeno para entender de fato a minha empresa, me trazer um relatório com diagnóstico e recomendações, e eu posso pôr essas recomendações em prática sozinho, contratando ele se eu gostar, ou procurando outro consultor se achar que eu não gostei do Flávio, ou achar que ele não vai ser capaz de resolver um problema. Isso traz muita credibilidade. Então, você pode começar a fazer algumas estratégias nesse sentido, que, obviamente, talvez você traga um faturamento menor no primeiro momento, mas ganha muitos pontos para você conseguir desenvolver um relacionamento de longo prazo e perene com esse novo cliente. Vai lá, Cláudia. Quando a gente fala em propostas, né, ou demandas mais complexas, é essencial que a gente faça esse diagnóstico. A gente chama, né, a gente fala que a gente precisa tirar os esqueletos dos armários, porque senão realmente você vende uma proposta que nem vai atender o cliente. Você precisa entender de uma forma um pouquinho mais sistêmica se realmente o que ele está pedindo, que na visão dele seria o mais adequado para ser feito, né? Então, às vezes a gente fecha um projeto grande, sem ter essa validação, aí no decorrer do projeto os esqueletos vão saindo. Então, quer dizer, então o sistema lá de geração de informação não está tão preciso. Isso pode impactar a minha entrega, né? Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico. Exato. Muito bem, então, você está lá no processo comercial, fez seus contatos, fez as reuniões, fez sua proposta. Próximo passo, fazer o follow-up da sua proposta. Pô, mas Flávio, você está falando óbvio para mim, é óbvio que se eu fiz uma proposta, eu vou fazer o follow-up. Então, deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo há pouquíssimo tempo. Eu comecei a conversar com um novo potencial cliente para minha empresa em junho do ano passado.
Eu fiz um webinário em junho do ano passado, em que eu apresentei técnicas de geração de negócios nesse momento de pandemia, e eu convidei um monte de pessoas da minha rede de relacionamento, e um conhecido meu, que foi convidado, participou do webinário. E depois do webinário, ele me mandou uma mensagem e falou: Flávio, eu faço parte do conselho de uma empresa que eu sou investidor, que precisa exatamente o que você me falou. Vamos conversar com essa empresa? Eu falei: vamos. Eu fui conversar com eles. Eu comecei a conversar com eles em junho do ano passado. Em julho, eu fiz a primeira proposta para eles e fui fazendo follow-up, e o negócio não fechou em julho, não fechou em agosto, não fechou em setembro, não fechou em outubro, nem novembro, nem dezembro, nem janeiro, nem fevereiro, mas eu não desisti. Finalmente, quando chegou em março desse ano, mês passado, no início de março desse ano, eu fiz de novo, fiz mais um follow-up. Não é que eu fiz em julho e parei e voltei em março. Não, eu fiz sistematicamente, periodicamente, follow-up com esse cliente. Sem brincadeira, eu devo ter feito uns 12 ou 13 follow-ups ao longo desses meses com esse cliente. Eu fui fechar em março. E esse projeto começou agora, no início do mês de março, e eu estou tocando um projeto com eles que vai durar pelo menos 6 meses, com chance de esticar por um período até um pouco mais longo depois disso, de acordo com a evolução das coisas. Então, quando eu falo aqui fazer o follow-up, gente, e aí eu vou trazer para vocês uma estatística, que essa é uma estatística que foi desenvolvida pela National Sales Association nos Estados Unidos. E esses caras descobriram o seguinte, que 80% dos vendedores... 80 ou 85, acho que é 80. Acho que 80% dos vendedores desistem do cliente até o terceiro follow-up. Uma parte nunca faz follow-up. Uma outra parte significativa faz um follow-up e desiste. Mas 80% dos vendedores param no terceiro. 95% dos vendedores param no quinto. E só 5% dos vendedores fazem mais do que 5 follow-ups. Por outro lado, essa mesma pesquisa mostrou que 90% das vendas acontecem entre o 8º e o 12º follow-up. Entre o 8º e o 12º follow-up. É por isso que a gente costuma ver em empresas poucos vendedores que vendem muito, e muitos vendedores que vendem pouco, porque as pessoas desistem de fazer o follow-up. E a história que eu contei para vocês, vida real, aconteceu comigo, foi exatamente isso. Eu fiz uma proposta em julho do ano passado, eu fechei em março desse ano. De novo, olha o ciclo de 9 meses que eu falei, e olha a quantidade de follow-ups que eu fiz. Para isso, você precisa ter organização, para se lembrar. Então, tem um sisteminha de CRM, que pode ser um gratuito, tipo um Agendor da vida, um RD Station CRM, que tem versões gratuitas, que te ajudam a te lembrar de você fazer o follow-up com esse cliente. É fundamental. E várias vezes eu já cheguei a fechar contrato com consultorias que me deram mais atenção, que faziam follow-up. Já foram inúmeras. Isso na época que você contratava consultoria, né? Que você não era consultora. Na época que eu contratava consultoria. Perfeito. E até do lado pessoal mesmo. Já cheguei a fechar negócio com pessoas que realmente insistiam um pouquinho mais, que me davam mais atenção. Exato. E aí sim, o quarto passo do processo comercial, depois de você fazer o follow-up e insistir e persistir, e essa mensagem que eu queria deixar, é obviamente ir para o fechamento, é de fato conseguir fechar o negócio, conseguir fechar o contrato, ter o cliente dando de acordo e ir para o projeto. Então, olha só, pessoal, a gente apresentou para vocês aqui hoje, basicamente, os 5 passos que a gente sugere para você iniciar a sua prospecção de cliente. Eu vou dar uma recapitulada rápida e eu queria a gente bater papo, trocar ideias, ouvir um pouquinho vocês. Então, 5 passos fundamentais. Segmenta mercado, mapeia cliente, estuda cliente-alvo, busca contato nesse cliente e tenha e faça um bom processo comercial com muita insistência e muita persistência, que a chance de sucesso é significativa. Mas eu queria agora abrir um pouquinho para a gente bater papo. Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Então, talvez alguns de vocês já são consultores, quiserem trazer a experiência de vocês. Enfim, o fórum aqui não é só para a gente falar para vocês, mas é também a gente ouvir um pouquinho vocês. Eu começo. Vai lá, vamos lá, Murilo, por favor. Oi, Flávio, Cláudia, boa noite demais aí. Flávio, Cláudia, obrigado da apresentação, bem interessante. Flávio, a gente teve um contato aí há alguns anos na Landes, no Planejamento Estratégico, Landes Gear, Curitiba, né? Uhum. Onde a gente teve contato lá, então...
E agora, recentemente, quem tá entrando nesse negócio de consultoria sou eu, uma transição de carreira. Estou estabelecendo minha empresa de consultoria focando em compliance e proteção de dados. E continuo ainda fazendo os trabalhos para a Landes nessa área, mas já essa parte de prospecção está sendo traçada bastante fortemente aí dentro de todo um trabalho que está sendo de transição que está sendo feito nesse momento. Então, logo vocês aí que já são meus contatos, você deve ver alguma coisa no LinkedIn em breve. Mas então é isso, assim. Eu me considero até que de certa maneira, né, que ter a oportunidade de entrar, vamos dizer, de uma maneira fria. O que aconteceu foi uma pejotização, né? Mas eu peguei esse bonde, então não dá para... Vamos fazer do limão uma limonada. Então, aproveitei a oportunidade também, que já era algo que eu já vinha pensando em trabalhar em compliance, né? Como uma consultoria mais efetiva, como um plano B, e que isso acabou antecipando. Mas eu estou conseguindo aí levar de uma maneira bastante interessante. E também, né, assim, permanecendo como na antiga empresa como um consultor, isso dá um cartãozinho de visita que ajuda numa prospecção quando a gente está buscando outros aí para trazer o próximo projeto. Então, acho que o passado recente está traçando, mas ele também é um presente que vai trazer bastante coisa no futuro aí. E achei super conveniente, super oportuno esse webinar com vocês. E agradeço a participação. Fantástico, muito obrigado, Murilo, e um prazer em revê-lo. Me lembro, sim, de você lá da Landes, faz muitos anos, deve fazer acho que uns 4 ou 5 anos que a última vez que eu estive na Landes, comecei há 6 ou 7 anos atrás a trabalhar com o pessoal lá da Landes. Tive até contato com o Marcelo, acho que semana passada, ou 2 semanas atrás, ele saiu da Landes também agora no final do ano, né? Mas não é isso que eu ia falar, não. Eu queria pegar um gancho que você colocou que é muito interessante, né? Porque, na realidade, são 2 ganchos que eu queria pegar seus. Primeiro é essa questão da gente, de fato, fazer uma transição que a gente chama de transição suave, né? Infelizmente, muita gente acaba indo para o mundo da consultoria por ruptura, ou seja, acaba saindo da empresa que trabalhava, tem dificuldade de encontrar uma recolocação profissional, seja porque o mercado está com dificuldade, seja porque o mercado acha que a gente está velho para trabalhar como executivo dentro da empresa, como profissional dentro da empresa, e acaba não tendo, entre aspas, muita alternativa e acaba indo para o mundo da consultoria. Essa é a transição que eu chamo por ruptura. E a transição que a gente sempre defendeu e sempre recomenda, já tem vários posts nossos e vídeos nossos, tanto no nosso blog como no nosso canal do YouTube, é justamente que a gente defende que você faça uma transição suave, ou seja, que você planeje essa transição e faça muito parecido com o que você está fazendo. Olha, eu saí da Landes, mas continuo ali fazendo um contratinho de consultoria, então se faz uma transição muito mais suave, sem ruptura, é muito menos estressante. E aí o segundo gancho que eu queria trazer, que eu acho que é fundamental, é que a maior dificuldade do neófito, do consultor neófito, é ter a primeira referência. A primeira referência é a mais difícil, porque essa é a pergunta que é inexorável quando você começa no mundo da consultoria. Mas para quem você já fez isso que você estava falando que vai fazer para mim? E aí, se você fala, look well, veja bem, não fiz para ninguém, o cliente fica numa situação eventualmente desconfortável. Bom, quer dizer que eu vou ser a cobaia dessa história? Não sei se eu me sinto confortável. Então, você ter essa primeira referência é muito importante. Tanto é que quando eu comecei no mundo da consultoria 15 anos atrás, aconteceu exatamente isso. Eu virei consultor porque um amigo meu me chamou, Flávio, vem salvar a empresa do meu pai. E com isso eu consegui minha primeira referência. E aí, a partir daí, tendo uma referência, não, eu já fiz, veja bem. Por causa não, eu já fiz para várias empresas, né? Já fiz. Então, isso é super importante. O que realmente é super importante. Mas quando a gente não tem, né? O que a gente faz, né? Aí eu acho que vai do nosso discurso. A gente vai ter que pegar experiências que a gente teve no nosso mundo corporativo, porque também no mundo corporativo a gente resolveu problemas. E a gente tentar empacotar isso num formatinho de projeto. Você não atuou numa empresa específica, mas no mundo corporativo, por onde você transitou, você teve essa experiência de colocar isso de pé. Então, é muito discurso que você vai ter que ter. Obviamente, você não vai inventar nada, vai ser tudo com base no que você realizou mesmo, mas você vai ter que criar esse discurso. E ter isso muito bem elaborado. E ter isso muito bem elaborado, e claro. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, Murilo. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, gente?
Alfredo, acho que ele abriu a câmera, você quer falar, Alfredo? Eu queria comentar. Então, em primeiro lugar, aí, parabéns pela apresentação, bem bacana. E eu queria só ressaltar, eu trabalho na área de marketing, né, com estudos de mercado. E me chamou a atenção quando você falou que normalmente os ciclos são de 9 meses. Né? E muitos dos projetos ou propostas da gente, quando chega assim 6 meses, se não deu, não deu. Nunca mais vai dar. Então, mas hoje a tendência é aumentar e talvez chegar nisso que você está falando. Então, isso que eu achei interessante, que uma coisa, vamos dizer, que estava num determinado momento exterminado, agora até tem chances. Não é uma coisa que, de repente, né, porque tanto esse vai e volta na economia, né, sendo que, de repente, os projetos ainda apareçam lá na frente. Né? De tempos em tempos, eu acho que a gente, como pessoa, precisa rever as nossas verdades, as nossas crenças, e a empresa também precisa rever as verdades que ela tem, né? Então, de repente, hoje não funciona mais até 6 meses, acho que a gente pode dar uma esticadinha. Né? De novo, né? Eu já falei isso, mas vou falar de novo, pegando o teu gancho, Alfredo, obrigado pela sua colocação. Isso eu tenho certeza absoluta, gente. A chave do sucesso no mundo da consultoria chama-se resiliência. Insistir. Não é aquela resiliência burra, né? Não é ficar martelando ferro frio. Não é dar burro em ponta de faca. Mas é não desistir. Porque, de novo, volto a falar desse cliente que eu fechei agora. Se eu tivesse desistido, eu não teria fechado. Porque provavelmente eles não teriam me procurado. Mas eu fiquei insistindo, persistindo, não sei o que lá, até agora é o momento. Porque às vezes é o timing. E vou explicar por que não era o momento. Essa empresa com quem eu estou trabalhando, eu obviamente não posso falar o nome da empresa, vocês me perdoem, nem o segmento, tá? Uma questão de confidencialidade, mas eles têm investidores. E eles estavam, no final do ano passado, numa segunda rodada de investidores, de negociação de investidores. Então eles não tinham verba para contratar o consultor para fazer o que eles precisavam fazer. Mas eles precisavam. E essa rodada de investidores só acabou na virada do ano. Por isso que eles me enrolaram de julho a março. Porque era o timing dele. Então, a gente não tem como controlar o timing do cliente. Então, a única forma que a gente tem para a gente ter sucesso, já que a gente não controla o timing do cliente, é a gente persistir. E a minha experiência mostra, persistência dá resultado. Todas as vezes? Claro que não. Tem cliente que eu persisti e não deu certo. Eu uma vez estava falando com uma rede de fast food, que um cliente meu me apresentou para essa rede, o cara falou que queria me contratar, e eu fiquei 1 ano e meio conversando com o cara e não deu negócio. E até hoje não deu negócio. Eu persisti e não deu certo. Mas muitas vezes eu persisti e deu certo. Então essa resiliência ela é fundamental nessa história, pessoal. E aí, pegando um gancho com o que o Flávio falou, né? Eles não iam chamar de novo o Flávio, talvez já tivessem até esquecido ou não, e a maneira, o que eu falei da gente produzir conteúdo, é uma maneira da gente ficar no radar do cliente também, né? Principalmente se ele está na sua rede de contatos. Então, ele vai ver que você postou um artigo, fez um outro comentário aqui, enfim, você vai se manter mais no radar dele, na lembrança dele, né? Quem não é visto não é lembrado, né? É isso mesmo. É bem isso. Bacana, fantástico. Muito obrigado, Alfredo. Mas alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Legal. Olha só, pessoal, são 2 minutos para 7 horas, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso dia de hoje. Cláudia, compartilha aquela tela para a gente, por favor. Eu queria só colocar aqui na tela para vocês, a Cláudia já está projetando para vocês. Eu vou colocar aqui 4 QR Codes aqui na nossa tela, para quem não nos conhece, ou para quem ainda não tem acesso aos nossos pontos de contato. Desculpa, eu preciso habilitar. Desculpa, Cláudia, eu não habilitei a compartilhamento. Agora sim está habilitado. Vai lá, Cláudia. A gente vai colocar 4 QR Codes aqui na nossa tela. Põe para projetar. Isso. Olha só, o QR Code da esquerda, se vocês quiserem, depois é só tirar uma cópia da tela, tirar uma foto da tela, mas o QR Code da esquerda vai levar vocês lá para o nosso site do Clube da Consultoria, onde vocês vão encontrar um sem número de posts que a gente escreveu, de artigos que a gente escreveu ao longo desses meses e anos sobre o mundo da consultoria.
O segundo QR Code é o QR Code do nosso grupo do Telegram. Quem não faz parte do nosso grupo Telegram pode entrar lá no nosso grupo Telegram. Nosso objetivo, nossa intenção nesse grupo Telegram é ter um espaço para troca de ideias, de informações, de discussão e assim por diante. Então, quem quiser, só escanear o segundo QR Code e entrar no nosso grupo do Telegram, vai ser super bem-vindo. Os outros dois QR Codes da direita, o Self-Pace e o Mentoria, são 2 cursos que a gente desenvolveu no Clube da Consultoria. O Self-Paced é um curso que foi gravado, são 86 aulas que foram gravadas, são 86 aulas que foram gravadas com o passo a passo de como você pega o teu conhecimento e transforma isso numa empresa de consultoria, passando por todos os passos de você estruturar a tua empresa de consultoria, inclusive construção de ferramentas, proposta de valor, metodologias, comercial, gestão e assim por diante. Então, é um curso gravado que a gente fez e em cada uma das aulas, além das aulas gravadas, vocês vão ter acesso a ferramentas práticas que vocês vão poder baixar, fazer um download. Então, tem Canvas, tem ferramentas de Excel, ferramentas em PowerPoint, ferramentas em Word, que vão ajudar a colocar em prática os conceitos que a gente está trazendo. E o QR Code da direita é um outro curso que a gente tem no Clube da Consultoria, que é um curso que a gente chamou de mentoria, que é um curso de viva voz. Esse é um curso que a gente faz com pequenos grupos, em que a gente fecha esses pequenos grupos e faz sessões semanais de 2 horas para passar o passo a passo de como estruturar uma empresa de consultoria. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no nosso blog, é só entrar no site, se juntem no nosso grupo Telegram, eu já vi que alguns de vocês entraram no grupo Telegram, eu já vi pipocando aqui no meu celular, e quem quiser ir um pouco mais a fundo, pode ir, tanto se aprofundar no nosso curso Self-Paced, o curso gravado, que você faz no teu tempo, no teu timing, quando você quiser, ou no nosso curso de Viva Voz de Mentoria. Então, eu acho que é isso. Eu queria deixar o convite para a semana que vem. Semana que vem, na segunda-feira, mesmo bate-horário, 6 horas da tarde. O que nós vamos falar mesmo, Cláudio? Técnicas de diagnóstico da organização. Olha que legal, a gente falou agora há pouco sobre vender diagnóstico, então nós vamos falar sobre como que você estrutura diagnósticos de uma organização, claro, no seu expertise. Eu não vou ensinar vocês a terem a sua expertise. O Sérgio, por exemplo, que eu conheço, que também já trabalhamos juntos numa outra empresa também, da região de Curitiba, viu, Murilo? Na região da Landes Guia, né? É especializado em logística. Eu não vou ensinar para o Sérgio logística. Quem sou eu para ensinar o Sérgio logística? Mas a gente vai ensinar como que o Sérgio pode criar uma ferramenta de diagnóstico para o mundo da logística que ele atua. É isso que nós vamos falar na segunda-feira que vem. Pode fechar a tela. Então, olha só, pessoal, eu queria aqui do meu lado deixar um muito obrigado para vocês, obrigado pela participação, pela atenção, interajam com a gente, vocês são super bem-vindos. Aqui, o que a gente está fazendo aqui, o Clube da Consultoria, é um prazer para a gente. O Clube da Consultoria não é o nosso ganha-pão. A Cláudia e eu vivemos de vender consultoria para o mercado. O que a gente faz aqui é algo que a gente acredita que a gente pode ajudar a vocês e a outras pessoas a terem sucesso nessa empreitada, porque a gente acredita que esse é um modelo que pode perenizar a carreira de todo mundo, pode trazer satisfação, pode trazer ganhos e pode fazer bem para a gente, para a economia, para as empresas e para vocês também. Tá bom, pessoal? Da minha parte, eu queria deixar um forte abraço, muito obrigado e até semana que vem. Vai lá, Cláudia. Super obrigado, pessoal, pela participação, pelo tempo de vocês e nos vemos semana que vem, tomara. Tchau, gente. Boa valeu. Semana pra vocês. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, boa noite, obrigado, até mais. Obrigado, boa noite, abraço.